Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa breve revisão de história, do nosso capítulo 8, Grécia Antiga, que será o tema da nossa avaliação parcial nessa semana. Então, aqui será uma breve revisão, mostrando os principais pontos que vocês devem saber para fazer uma boa avaliação, tá certo? Então, vocês vão assistir esse vídeo, mas também vão estudar, pegar no livro e ler as partes mais importantes para a gente fazer uma boa avaliação, tá? Então, o que é interessante a gente saber é que a gente vai pular um pouco essa questão dos antepassados dos gregos e vamos diretamente para a página 280, onde o que é interessante a gente lembrar e ter em mente é que na Grécia Antiga, as cidades eram organizadas em cidades-estado, ou seja, eram cidades independentes que tinham seu próprio tipo de governo. E essas cidades-estado, que eram cidades independentes, eram chamadas de polis, as polis gregas. Então, polis significa cidades-estado. Cidades-estado significa cidades independentes, né? Então, é bom sempre a gente ter isso em mente. Como as polis eram independentes e cada uma tinha a sua forma de governo, tinham nessas cidades-estados 4 principais formas de governo, que era a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia, cada uma com seu estilo de governo. Então é importante vocês darem uma lida aqui para saber quais são as 4 principais formas de governo nas polis gregas. Duas polis eram as mais importantes, eram as mais importantes, a verdade é essa, no mundo grego, na Grécia Antiga. Era a polis de Esparta e a polis de Atenas. Então, a polis de Esparta, vocês vão lembrar bem que ela, a cidade-estado de Esparta, tinha como base o militarismo, ou seja, era uma forma de governo baseada no poder dos militares, nos conflitos, nas guerras, nas batalhas, A gente viu muito bem isso nas salas de aula, que tudo era voltado para o conflito, as guerras e as conquistas, Quem nasce em Esparta era espartano, e na cidade de Esparta também tinha as divisões sociais, Quando os espartanos, que eram um povo conquistador, invadia e conquistava uma cidade, os espartanos da nobreza, que eram os esparciatas, dividiam as terras entre si. A população aprisionada era então obrigada a trabalhar no cultivo agrícola e a pagar impostos aos espartanos. Essas pessoas aprisionadas que tinham que trabalhar e pagar impostos aos espartanos eram chamadas de ilotas. Ilotas. Também tinha os espartanos os espartanos também dominaram territórios nos quais as populações não eram aprisionadas, porém tinham de pagar impostos a Esparta. Veja, os ilotas, eles eram aprisionados, Era um povo diferente dos espartanos, eram dominados pelos espartanos, daí os espartanos aprisionavam eles e eles tinham que trabalhar e pagar impostos. Esses são os ilotas. Já os periecos eram as populações que eram dominadas pelos espartanos, porém não eram aprisionadas, mas tinham de pagar impostos. Então, essa população era chamada de periecos, tá? Isso é importante a gente saber. Na página 282 está falando sobre os guerreiros de Esparta, e como era a criação, a sociedade espartana, que tinha a tradição militar, tanto para os homens como para as mulheres. Os homens eram treinados para serem grandes guerreiros, as mulheres eram educadas para serem mães, gerarem filhos fortes, saudáveis, para serem grandes guerreiros. Então isso é interessante a gente ter em mente. Já na polis de Atenas, que era uma polis um pouco diferente da de Esparta, que não tinha muita tradição
militarista, né? Embora tivesse seus militares, mas não tinham muito essa questão militar. Na polis de Atenas, existia uma divisão social, né? Em que os eupátridas, né, eram grandes proprietários rurais que se consideravam descendentes dos guerreiros jônios, que eram fundadores da cidade. Por isso se achavam os melhores. Daí, em grego, o termo aristói, que surgiu o termo aristocracia. Veja, vamos aí lembrar. Eupátridas eram os grandes proprietários rurais que se achavam melhores do que os outros por se considerarem descendentes dos fundadores da cidade. Tá? Esses eram os eupátridas. Aqueles pequenos proprietários de terra eram chamados de georgoi. Eram os pequenos proprietários de terra. Os grandes eram os eupátridas, os pequenos eram os georgoi. Isso aqui é interessante a gente saber também, que foi algo que a gente viu muito nas aulas. Eu estou falando assim por cima, mas aí, claro que na sua leitura, no seu estudo, você vai fazendo uma leitura mais aprofundada sobre essas questões. Temos os trabalhadores livres e os escravos que existiam em Atenas. Os trabalhadores livres eram comerciantes e artesãos, como tecelões, ferreiros e ceramistas. E os escravos eram aqueles que eram dominados pelos atenienses. Então, esses eram os escravos, a população escravizada, que trabalhava também na zona rural e também nos espaços urbanos. Aqui temos a questão das críticas aos aristocratas, que eram a turma que governava Atenas naquela época, né? Temos os hoplitas, que eram os soldados da infantaria responsáveis pela defesa da cidade, que se revoltaram com a aristocracia e deram origem à Revolução Hoplítica, né? Que aí é importante vocês saberem que foi uma revolução liderada pelos soldados que estavam insatisfeitos com o governo dos eupátridas, né? Do governo dos aristocratas. Tivemos algumas figuras importantes na política de Atenas. Um deles foi Solon, que foi o principal legislador ateniense. Legislador era aquele que fazia as leis de Atenas, né? Solon realizou algumas reformas políticas e sociais bastante importantes. Entre elas, o fim da escravidão por dívida. Foi Solon que proibiu a escravidão por dívida. O aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos e a criação de instituições como o Conselho dos 400, a Assembleia Popular, que se reuniam todos os cidadãos, e o Tribunal Popular de Justiça, né, que era Elieia. Contudo, para assumir cargos públicos, Solon determinou que fosse obedecido o critério de renda. Assim, apenas os mais ricos poderiam exercer os cargos mais importantes. Outra figura que é interessante a gente lembrar, é que depois da aristocracia, teve um período de tirania, onde vários tiranos ocuparam cargos políticos e, na verdade, de governo, né? Governaram Atenas, vários tiranos, né? Temos alguns nomes aqui, como Pisístrato, que governou Atenas, fazendo importantes reformas sociais, como a liberação de empréstimos aos agricultores, né? Determinou a construção de fontes públicas de água, canais, portos e navios, dinamizando assim o comércio marítimo de Atenas, né? Então, Pisístrato foi importante em questões sociais, como também ele foi o compilador das escritas da Ilíada e da Odisseia, que eram textos de Homero, né, que falava sobre a Grécia Antiga. Surge então a democracia, né? Democracia, que significa governo do povo. A democracia foi implantada por Clístenes. Clístenes foi o aristocrata responsável por implantar o sistema de democracia
na Grécia Antiga, e aí, a partir de então, a Grécia vai ser conhecida como o berço da democracia, que vai levar a democracia a vários outros países, que serve de inspiração até hoje para vários países do mundo, né? Temos também as reformas de Péricles, que é importante a gente lembrar, que é importante a gente saber. As reformas de Péricles, que criou a mistoforia, que era um salário pago àqueles que se dedicassem aos assuntos da cidade. Assim, os cidadãos pobres conseguiriam conciliar seus trabalhos com a participação nas decisões políticas, né? Então, Péricles fez essa reforma bastante importante, mas é sempre bom lembrar que nem todos eram considerados cidadãos em Atenas. Apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e de mãe atenienses eram considerados cidadãos, ou seja, poderia exercer direitos políticos, como o voto, né? As mulheres eram totalmente excluídas dos direitos de cidadania, e as mulheres também tinham algumas diferenças entre as mulheres patrícias, né, e as plebeias, digamos assim, né? As mais ricas e as mais pobres. Mas vamos lá. O que é importante a gente lembrar? Na época do surgimento da democracia em Atenas, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sendo controladas durante toda a vida por seu pai, irmãos ou marido. As mulheres passavam a maior parte do tempo realizando tarefas domésticas e não podiam sair de casa desacompanhadas de um homem da família. Para se casar, elas não tinham o direito de escolher seu marido, tendo de aceitar o homem escolhido por seu pai. Depois de casadas, tinham a obrigação de gerar filhos saudáveis, preferencialmente homens. Então é importante a gente saber aqui, dar uma boa leitura na página 291 sobre a questão das mulheres na Atenas da antiguidade, ok? Então esse é o nosso assunto da nossa avaliação, e dei uma estudada bastante e vocês terão uma boa avaliação. Tchau, tchau.